E uma pessoa diz que no livro A Formação de Curadores, se diz que um curador é sacerdote, guerreiro e profeta. E ele não entendeu isto. A linhagem dos curadores é uma linhagem que é composta de 3 outras. Então, um curador é composto de um sacerdote, de um guerreiro e de um profeta. Se o curador não for uma composição de sacerdote com guerreiro e com profeta, ele não é um curador formado. Ele não é um curador maduro e pronto. O sacerdote, a linhagem sacerdotal, tem muito a ver com a cura. O sacerdote não pode ser chamado de curador, mas ele tem muito a ver com a cura. Tanto assim que no passado eram os sacerdotes que curavam nos templos. Porque os sacerdotes são considerados, a linhagem sacerdotal é considerada uma expressão muito pura da lei evolutiva. Então, se ele é uma expressão muito pura da lei evolutiva, ele sendo sacerdote, ele faz certas curas. Agora, o guerreiro é preciso estar aí também, porque o guerreiro está muito afinado com a vontade pura. E o curador precisa de vontade. Se ele não tem vontade, ele é um meio curador. Então, o curador precisa da presença do guerreiro nele também. Porque é o guerreiro que tem esta ligação com a pura vontade. Veja, um curador, se não é um guerreiro, ele pode mesclar o seu trabalho com vontade humana, por exemplo. Ele pode colocar no seu trabalho um tanto de vontade humana, da sua vontade de curar. Então, isto não é um curador completo. Porque o guerreiro não tem vontade de curar. O guerreiro representa a vontade pura. Então, o curador tem que ser também guerreiro. E o curador tem que ser também profeta. E se ele não for profeta, ele não é um curador completo, porque é o profeta que nega qualquer enfermidade. Quando o profeta está em atividade, não há nenhuma relação dele com a enfermidade, não há nenhuma relação dele com o que é negativo. O profeta em exercício, o profeta em ação, não está dentro do negativo. O profeta não tem nenhuma ligação com aquilo que é enfermo, com aquilo que é defeituoso, com aquilo que é desequilibrado. O profeta é o puro nisto. Por isso é que a formação de curadores, o livro diz que um curador é profeta, guerreiro e sacerdote. A cura em si conduz o ser pelo caminho da harmonia. O que é um trabalho de cura? O que é um processo de cura? É um ser ir se harmonizando. E isto é a tarefa do curador. A tarefa do curador é lidar com a harmonia, trabalhar com a harmonia, representar aquela harmonia junto ao ser que necessita. Mas quando o curador se põe a exercer o seu trabalho, ele é muito atacado pelas forças involutivas. Então, se ele não for guerreiro, as forças involutivas interferem. Então, se o curador não for guerreiro, ele vai ficar às voltas com as forças involutivas e as forças involutivas, de uma forma ou de outra, vão interferir no trabalho dele. Para ele conseguir, no seu trabalho de cura, unificar a vida do indivíduo,
ajudar o indivíduo no seu trabalho de união, ele precisa de ser profeta e ele precisa de ser guerreiro, pelos motivos que já se disse. Agora, quando nós estamos na nossa formação espiritual, nós não estamos nos formando só na linhagem dos curadores. A linhagem dos curadores é uma das linhagens. Então, as mônadas, nós como mônadas, vamos nos manifestando ou vamos fazendo experiência em diferentes linhagens. Agora, a formação do indivíduo espiritual vai então passando pela escola das linhagens. Quando chega na hora da mônada do espírito necessitar de um silêncio profundo, de um silêncio na sua essência, quando ele precisa de um silêncio para poder realizar certas coisas muito internas e muito profundas, então emerge nele a linhagem contemplativa. Então cada linhagem emerge na vida da mônada ou aparece na vida da mônada segundo a necessidade. Quando há necessidade de se superar alguma coisa na vida da mônada, aí ela entra na linhagem dos guerreiros. Ou quando há impulsos cósmicos que ela tenha que captar, que ela tenha que se instruir a respeito de raios cósmicos, a respeito de coisas que vêm do cosmos para ela, mônada, aí ela entra na linhagem dos espelhos. Então, estas linhagens são diferentes etapas, diferentes fases das mônadas. Quando a mônada precisa reconhecer um novo padrão monádico, ou quando ela precisa introduzir no seu serviço cósmico um novo padrão, quando ela precisa estar unida a um novo padrão no seu plano de existência, então ela entra na linhagem dos governantes. Cada linhagem dá para a mônada, não é, uma aprendizagem. E quando ela precisa tocar a vida de todas as partículas, introduzir na vida de todas as partículas algo que vem do alto, algo que vem de um plano mais alto do que ela, então aí nós temos a mônada sacerdote, a mônada sacerdotal. E quando a mônada está diante de certas revelações, quando a mônada está diante de certas coisas que ela precisa conhecer, que para ela são completamente novas, quando ela precisa estar preparada para receber revelações profundas, ela entra na linhagem dos profetas. E à medida que ela vai recebendo essas revelações, ela vai profetizando, isto é, ela transforma isso no seu serviço, no seu trabalho. E quando ela começa a perceber, quando ela começa a estar coligada com os ritmos cósmicos e que ela começa a se tornar um verdadeiro ritmo cósmico, aí ela se torna curadora. Aí que nós temos a mônada curadora. Então veja que o curador, nós dissemos que precisa ser profeta, não é? Precisa ser sacerdote e precisa ser guerreiro. Mas uma mônada completa, um ser completo, ele tem que estar com a experiência de todas as linhagens. Agora, se falou especificamente de curador, porque o livro está fazendo a formação de curadores. Ele é um livro que tem a característica, não, de ir nos despertando para tudo aquilo que diz respeito à nossa formação como curador. Como nós temos um livro que diz respeito à nossa formação como ser espelho, a história escrita nos espelhos. São livros muito interessantes para nós podermos ir vendo nesse nível de evolução. Porque nós costumamos a ver a nossa vida
como o desenvolvimento do ego, desenvolvimento da personalidade, como purificação dos corpos, como trabalho kármico. Nós vemos a nossa vida muito desses pontos de vista. E quando vamos nos interessando por uma vida maior, começamos a ver a vida da nossa alma. O que a nossa alma quer, onde a nossa alma vai servir, não? Isto já é um outro tipo de vida, é um outro nível de vida. Mas depois que nós estamos começando a nos relacionar com a vida da alma, isto é, quando já estamos naquele trabalho, naquela posição, naquele serviço, naquela vida que nós sentimos que não é bem do ego, mas que a alma já fluindo em nós, que a alma já trabalhando, que a alma já se manifestando. Então aí nós temos que ter a vida da mônada diante de nós, para que nós possamos já visualizar essas etapas futuras. E esse livro, A Formação de Curadores, e esse outro, A História Escrita nos Espelhos, esses livros nos dão uma visão, nos dão uma perspectiva dessas duas linhagens, da linhagem da cura e da linhagem dos espelhos, que é uma forma de nós nos introduzirmos nesse trabalho das linhagens, que é uma forma de nós começarmos a ver o que é a nossa vida em um outro plano, em um outro nível. E uma pessoa perguntou o que é um par monádico, porque ela tem um relacionamento que acha que é um par monádico, a mônada que é o seu par. Quando a gente fala de par monádico, monádico não é o nosso núcleo lá no plano cósmico. Quando a gente fala de par monádico, nós não estamos falando em nenhum tipo de complementariedade como esses que a gente tem aqui no nível humano. No nível humano, você tem um par, quer dizer, você está se completando, está havendo ali uma complementação. O par monádico não é para isto. O par monádico não tem nada a ver com isto. Tanto assim que um par monádico pode ter uma mônada num planeta e a outra num outro planeta. Par monádico pode nem estar no mesmo planeta, porque o par monádico não é para viver em par. Isto tem uma outra finalidade. As mônadas precisam da colaboração de uma outra, as mônadas precisam estar em par com uma outra quando elas têm que aprender a usar um certo fogo que a alma produz e que precisa que a mônada saiba aplicar. Então, quando a mônada cria a alma e a alma começa a apresentar as suas características elétricas, a mônada precisa de um par para poder desenvolver aquele trabalho na alma. Então veja que é completamente diferente do par aqui. O par aqui reproduz a espécie. A mônada reconhece o seu par depois que surgiu o fogo elétrico. Então, quando se diz que as mônadas trabalham em pares, é porque elas estão fazendo o mesmo trabalho e uma está, de uma certa forma, ajudando a outra a lidar com este fogo que a alma começa a desenvolver. Quando as mônadas começam a trabalhar em par, isto é, quando cada uma delas está desenvolvendo na alma que ela criou esse tipo de fogo, então elas começam a compor conjuntos de mônadas. Então, o par de mônadas é apenas um ponto inicial para ver um conjunto de mônadas. E esse conjunto de mônadas, quando acontece, esse conjunto de mônadas, quando se atrai, é isto que vai fazer com que elas se comuniquem com aquilo que nós chamamos dos conselhos, com aquilo que são aquelas reuniões de consciências cósmicas, aquelas reuniões de consciências muito elevadas que instruem as mônadas, que colocam as mônadas não numa perspectiva, num trabalho superior.
Então, uma mônada já evoluída, que está trabalhando em par, ela tem um trabalho junto às suas partes mais internas, junto ao regente, e ela tem um trabalho junto à matéria. Então, uma mônada que já está coligada com o regente e coligada com a matéria, ela tem condições de colaborar muito mais para a elevação desta matéria do que uma mônada que ainda não está com essas conjunturas todas armadas. Agora, no livro Mirnaja, fala-se de conjuntos de mônadas em trabalho. Fala-se deste assunto e quem quiser se aproximar mais disso, que isto é muito importante porque de um estudo assim, ou de um trabalho assim, ou de uma busca, de uma pesquisa assim, pode vir muita vibração superior para a alma, para o eu superior e para a mente, principalmente para a mente. Então, nós podemos ter uma relação muito mais pura com o nosso próprio processo de desenvolvimento. Porque o nosso processo de desenvolvimento pode estar se dando na purificação mental, pode estar se dando no contato com a alma, mas o processo de desenvolvimento superior tem a ver com tudo isso. E se nós nos coligamos mentalmente, telepaticamente com esses processos, isto muda completamente a vibração da nossa vida. Não só da nossa vida aqui, mas muda também a vibração da vida em nível de alma. Este é o caminho para uma nova humanidade poder surgir. E os pioneiros desse trabalho são aqueles que começam a buscar, são aqueles que começam a se interessar, a se informar pela vida da mônada. Porque tudo isso são processos da mônada, não são processos da alma, não são processos da personalidade, e nós precisamos estar começando uma coligação assim. Agora, os nossos pares realmente podem estar em outro planeta. E os nossos pares servem como união de vibração para que esse processo todo comece a acontecer. Isto é muito importante porque para a mônada ou para o espírito entrar em serviço, ele precisa estar em contato com esses esquemas. O nosso serviço aqui é no nível que nós conhecemos. O serviço da alma é no nível das almas, é no nível entre as almas. Mas o serviço da mônada requer o conhecimento por ela, não, de esquemas cósmicos e de serviço cósmico. O serviço cósmico começa com esses pares monádicos, que depois vão crescendo em número e depois começam então os contatos com os conselhos. E cada conselho cósmico representa um determinado setor do serviço para as mônadas. Então, as nossas mônadas na nossa consciência passa a ser o centro verdadeiro da vida. As mônadas passam a ser a razão de toda a existência e não só da existência aqui. O termo mônada ou o termo espírito, que é sinônimo não para nós, esses termos têm uma vibração, esses termos têm um som, esses termos têm uma cor, uma realidade que muda completamente o nosso estado vibratório. Só de pensar nisto, nós já vamos entrando num outro estado vibratório. Olha, a situação que está se criando no planeta, a situação que vocês estão acompanhando em pequena parte pelos meios de comunicação, porque a maior parte não é revelado, mas esta pequena parte que vocês estão acompanhando, isto requer que nós tenhamos uma perspectiva muito além desta Terra e muito além também de certas questões da nossa alma, certas questões da vida da alma aqui na Terra.
Se isso está sendo revelado para nós, se essas coisas estão chegando ao nosso conhecimento, é porque há uma necessidade que alguém, ou que alguma parte da humanidade, ou que alguns indivíduos consigam formar este fio, que consigam formar esta coligação interna, que é para a vida superior não ser cortada desta situação planetária. Não será cortada, porque a hierarquia está aí entre tudo isto para manter as coligações. Claro que nós, como personalidade, nós, como almas, nada podemos fazer numa conjuntura tão universal e tão grave como esta, e tão importante como esta. Mas, como mônada, como espírito, nós temos uma ligação com tudo isto. Como espírito, nós podemos estar trabalhando em um nível que realmente esteja ajudando a que algo aconteça, ou que algo não aconteça de forma tão destruidora como está acontecendo e ainda para acontecer. De forma que é muito importante que telepaticamente a gente faça estas ligações, que telepaticamente a gente tenha estas coisas presentes, porque isto facilita todos esses contatos e isto dá à mônada, ao espírito, uma maior canalização, uma maior possibilidade de canalização das suas energias aqui para a matéria. Porque a matéria, o mundo material, necessita desta energia. E esta energia que o mundo material necessita, esta energia pode vir desta conjuntura de mônadas, pode vir desses grupos de mônadas. Isto realmente influi em certos momentos.